O tempo não cura as dores da alma. Essa é a nossa segunda reflexão, nossa devocional nessa série, O Tempo Não Cura. O foco hoje é o tempo não cura as dores da alma. Dores essas que podem ser causadas por crises existenciais, pecados não tratados ou perdas significativas. Vamos refletir sobre isso? O tempo não cura as dores da alma. Crises existenciais, ausência de propósito, de significado, da razão do viver com a satisfação plena que procede única e exclusivamente do Deus Criador, infinito e pessoal. No Salmo 77, no versículo 1, o salmista, aqui no caso do rei Davi, fala assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Ou seja, Davi usa aqui a expressão de que a minha alma não encontra consolo. O meu espírito desfalece. Crise profunda de alguém que não encontra consolo, cujo espírito desfalece, que não tem o entusiasmo, não tem o dinamismo, não tem a força para um viver com plena satisfação. Uma outra causa que pode gerar dor da alma são os pecados. Tudo aquilo que, por rebeldia, por desobediência, ou por indiferença, por omissão, é contrário ao caráter e à vontade de Deus, Criador infinito, pessoal, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As ofensas contra Deus e ao próximo, que geram um sentimento de culpa, que geram crises de consciência, que roubam a paz interior. No Salmo 32, versículo 3, Davi fala assim: enquanto calei o meu pecado, os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. O meu vigor secou como o calor do verão. Envelheceram os meus ossos, meus gemidos todo dia, por causa de ofensas contra Deus e contra o próximo, não tratadas no tempo certo e do modo certo. Uma outra razão, causa da dor da alma, são perdas significativas. Você vai ter no site paroalvo.com, na área devocional ou devocionais, o texto integral dessa devoção. E aí você pode ler todos os textos citados aqui. Eu vou citar lá 2 Samuel, capítulo 12, versículo 33, versículo 13 a 31, né, quando da morte de um filho, da relação ilícita de Davi com Batseba, mas quero focar aqui em 2 Samuel 18, quando Absalão, filho de Davi, que se tornou inimigo de Davi, do pai, que se rebelou contra o pai. Absalão morre num campo de batalha. E quando o rei pergunta, Davi, vai bem o jovem Absalão? Ele tem a notícia que Absalão morreu. Morreu como inimigo do rei, inimigo do pai. Então, em 2 Samuel 18:33, fala assim: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Ou seja, embora Absalão fosse rebelde, inimigo, ele era filho. Isso traz uma dor profunda ao coração do pai, do rei Davi.
perdas de entes queridos levam a dores profundas da alma. E o tempo por si só, ele não cura as dores da alma. Assim como veremos na próxima reflexão, não curam as feridas emocionais. E depois veremos que não cura o mau caráter. E por último, que também não cura a imaturidade. Então qual é o caminho da cura? Primeiro, reconhecer, conforme estarás lendo nos Salmos, nos textos citados aqui, que há um Deus criador, infinito e pessoal. Um Deus que é santo, justo e amoroso, atento ao clamor daquele que o busque com humildade e sinceridade. Então busque a Deus. Clame a Deus. Uma das coisas, por exemplo, reflita nos livros de Salmos. Reflita em 1 João, ou melhor, no Evangelho de João, olhando para a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E o que Jesus faz por nós, a partir da fé nele como Senhor e Salvador. Segunda coisa, não negar a existência da crise existencial. Conforme Davi, da alma que desfalece, da angústia profunda, não negar isso. Ou então não negar o pecado, a ofensa contra Deus e contra o próximo. Ou não negar a dor pela perda de um ente querido e os sentimentos que envolvem esta dor. Uma outra coisa, no processo de cura, declarar, expressar, a exemplo dos textos bíblicos, o que vai no teu íntimo. Lembre-se que nem sempre terás plena consciência da real causa da dor, mas ainda assim, de algum modo, poderás expressar os teus sentimentos diante da dor. Um outro passo no processo de cura. Procurar ajuda de pessoas sérias e de confiança que te aconselhem biblicamente no processo da cura da alma. O outro passo. Procurar ajuda de profissionais, sejam psicólogos, psiquiatras, médicos, lembrando que as dores da alma poderão ter e têm influências negativas na saúde mental, emocional, física, e bons profissionais, com certeza farão parte do elo da corrente humana que Deus pode usar no processo da cura, da dor, da alma. Um outro passo no processo de cura, alimentação equilibrada, saudável, descanso, recreação, exercícios adequados, perceber-se útil na vida dos outros, etc., também fazem parte desse processo de cura. O desafio que nós temos aqui é exatamente o seguinte: refletir com humildade e sinceridade no Espírito Santo, com confiança na palavra de Deus e no Deus da palavra, que tais curas não vêm pelo tempo, mas pelo Senhor do tempo, de acordo com os passos que nós citamos aqui. Na crise existencial, Salmo 73, versículo 13, ele fala assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com relação ao pecado, no Salmo 32, Davi vai dizer: eu confessei o meu pecado, e ele encontrou a libertação. Encontrou o caminho da alegria. Na perda significativa, tu vais ver no Salmo 3, quando ele fala, tu, porém, no Salmo quando Davi está sendo perseguido por Absalão, o filho. Versículo 3, tu, porém, Senhor, és o meu escudo e protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, nós podemos pensar, resumindo como Salmo 73, versículo 13, o teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus, versículo 14, que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. E uma das maravilhas que Deus opera, e o seu poder se reflete, é na cura das dores da alma. Um forte abraço.